E aí, galera, no vídeo anterior eu mostrei para vocês como criar aí, a tela de escolha de fases. E o problema é que nossos botões ficaram todos juntos, um em cima do outro. E aí nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como posicionar eles e como colocar um número de cada fase dentro de cada um desses botõezinhos. Vamos lá. Então, aqui dentro do nosso método adicionar botões, a gente tem um for com 9 repetições. E em cada uma dessas repetições a gente cria um novo botão e adiciona ele dentro da view botões, que vai funcionar como uma caixinha para a gente guardar esses 9 botões. Vocês se lembram o que é o layout horizontal de uma view? A propriedade layout que a gente pode definir como horizontal ou vertical? Bom, só para dar uma relembrada, o layout horizontal é quando a gente consegue definir qual orientação as outras coisas adicionadas dentro dessa view vão seguir. Então, quando a gente coloca layout horizontal, a gente vai colocar as 9 views, elas vão ficar uma do lado da outra, na horizontal. Se a gente colocasse vertical, eles iam ficar uma embaixo da outra, na direção vertical, em pé. Então, a gente quer que os botões fiquem um do lado do outro e depois eles quebrem uma linha e vão um para baixo aqui, aí ficam um do lado do outro de novo, quebra mais uma linha, ficando em 3 colunas e 3 linhas. Para isso, a gente vai usar o layout horizontal. Então, nossa view botões, a gente adiciona a propriedade layout horizontal. Não pode esquecer de colocar a vírgula aqui entre a altura e o layout, porque senão o Titânio não reconhece que é uma outra propriedade que a gente está definindo. Legal. E aqui dentro do nosso método adicionar botões, antes do for, ou seja, antes do loop, a gente vai adicionar uma nova variável chamada posição x. Essa variável vai ter o valor inicial de 10%. Vou explicar para vocês por que a gente vai criar essa variável. Mas antes, eu preciso fazer um if aqui dentro do nosso for. Então, a gente vai para dentro do for, ou seja, a gente vai aqui entre as chaves dele, dá um enter, deixa eu colar esse if aqui. E aí eu vou explicar para vocês o que a gente está fazendo aqui. A gente criou a posição, ou a variável pos-x, que vem de posição x, ou seja, posicionamento na horizontal. E a gente igualou ele a 10%. Legal. Dentro do for, a gente fez esse if, que a gente está comparando se o resto da divisão de i por 3 é igual a zero. Calma, isso pode soar um pouco complicado, mas eu vou explicar direitinho para vocês. A gente está usando o operador porcento. O que o operador porcento faz? Quando a gente faz uma divisão de um número pelo outro, a gente pode ter um resto. Então a gente está vendo dentro do nosso for que a variável i vai de 0 até 9. Então, quando ela está em 0, a gente divide. 0 dividido por 3 vai dar um valor. Depois a gente vê se sobrou alguma coisa, se teve algum resto. Lembra do resto na divisão, que fica aqui embaixo? Então, a gente verifica se 0 dividido por 3 teve algum resto. Como é 0, não tem resto, né? Então, o resto vai ser 0. Depois a gente divide 1 por 3. Teve algum resto? Teve. Quanto foi? 1. Depois a gente divide 2 por 3. Teve algum resto? Teve. 2. E aí, quando a gente divide por 3 de novo, como 3 dividido por 3 dá 1 para cada um, não vai ter resto nenhum. E aí a gente tem o resultado de 0 na nossa operação, usando o operador de porcentagem. E aí a gente começa tudo de novo. Então vai ficar esse sistema, esse padrão aqui, 0, 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 2, até a gente chegar no final do nosso for. Isso é muito útil, porque assim a gente consegue saber em qual posição, em qual coluna a gente está, para posicionar os botões em 3 colunas e 3 linhas. Então, voltando para o nosso código, quando a gente verifica se o resto da divisão de i por 3 é igual a zero, a gente muda o valor da variável pos-x para 10%. Se não for zero, ou seja, se for 1 ou 2, ele vai ser o valor de 20%. O que isso vai afetar no nosso código? Aqui na posição left do nosso BT fase, a gente vai passar a variável posição x. Então, no primeiro botão, esse resto aqui vai ser zero. Então, a variável pos-x vai ter o valor de 10%. Então, o nosso botão fase vai estar a 10% de distância da lateral esquerda da nossa tela. Depois, na segunda vez que ele passar por esse for, o i vai ser igual a 1. Então, o resto dessa divisão vai ser igual a 1 também. E aí, o pos-x vai estar 20%. Então, o botão left, o botão fase, vai estar com um left de 20%. Ou seja, ele vai ficar a 20% de distância desse primeiro botão que a gente adicionou. Então, ele vai ficar aqui, bem no meio da nossa view, que vai funcionar view botões. Na terceira vez, ele também vai ter o valor de 2, então ele vai ser 20% de novo. Então, ele vai ficar a 20% de distância do segundo botão. Então, ele vai ficar aqui.
Na quarta vez, ele vai ser 0, porque vai ser 3, o valor de i. Então, 3 dividido por 3 não tem resto. Então, o resto vai ser igual a 0. E ele vai estar na posição 10%. Na posição 10%, ele vai parar aqui, de novo. E essa é a nossa intenção. Vamos testar, vamos ver se isso funciona. Então, aqui eu tenho o nosso for. Ele verifica aqui, baseado no valor de i, qual que é o valor do resto da divisão de i por 3. Posiciona o nosso botão fase no left ideal e adiciona ele dentro da view que a gente passou como parâmetro na função adicionar botões. Vamos salvar esse código e vamos testar, vamos ver se funcionou. Então a gente tem a primeira tela do app, a segunda com scrollable, e aí a gente tem a nossa tela de fases. Olha lá, deu certo o nosso código. Então, em poucas linhas, a gente resolveu esse posicionamento de cada um desses botões sem precisar especificar a posição de cada um deles. A gente fez um for com 9 interações, com 9 repetições, adicionou os 9 botões e eles já ficaram do jeito que a gente queria, em 3 colunas e 3 linhas. Legal, funcionou. Agora vou mostrar para vocês como adicionar um texto para cada um desses botões. Então, aqui dentro do nosso for mesmo, no mesmo lugar onde a gente cria cada um dos botões, a gente vai criar cada um dos textos que vão dentro deles. Então, para isso, a gente vai usar uma label. Então, var número fase é igual a t.ui.create label. E aí, aqui dentro, a gente vai precisar dar o texto que a gente vai adicionar em cada uma dessas labels. Além do texto, eu vou passar também a cor branca, para ele escrever na cor branca, para ficar igual a gente imaginou no layout. Legal. Qual texto a gente vai colocar aqui dentro? A gente vai colocar o número de cada uma das fases. Para isso, a gente pode usar a variável i. Por que i? Dentro desse for, a gente está indo de 0 até 9. Então, é o que a gente precisa, a gente tem o i. Então, a gente pode passar como texto o valor i, que aí aqui dentro vai ficar de 0 até 8. Depois eu vou explicar para vocês como a gente vai adicionar mais um nesse i. E aí ele vai ficar de 1 a 9. Outra dica que eu preciso passar para vocês é que a gente precisa adicionar esse número fase dentro de cada um dos botões. Então a gente criou ele, mas a gente não adicionou. Então, btfase.add número fase. Vamos salvar aqui e vamos ver o que acontece. Então, vamos chegar aqui na tela de fase. E nossos textos foram adicionados dentro dos nossos botões, olha lá. A gente tem todos os botões, os 9 aqui, e um texto relativo a cada um deles dentro de cada um desses botões. O problema é que aqui a gente está de 0 a 9, de 0 a 8, e não de 1 a 9, que seria o ideal. Por quê? Porque a gente está contando dentro do nosso for o i igual a 0 e i menor que 9. O que a gente pode fazer para melhorar isso é somar mais 1 no valor de i. Então, ao invés do nosso texto ser só i, nosso texto vai ser i mais 1. Porque se aqui é 0 mais 1, vai ficar 1. Se aqui é 4, a gente quer que ele seja 5, então 4 mais 1, 5. E se aqui é 8, a gente quer que ele seja igual a 9, 8 mais 1, 9. Legal, então i mais 1 vai funcionar. Vamos salvar e vamos rodar, vamos ver o que acontece. Então vamos ver aqui na nossa tela de fases como ficou. Ah, tá certo, ficou de 1 a 9. Antes a gente estava de 0 a 8, mas a gente adicionou mais 1 no valor de i em todos os textos de todas as labels. Então ficou de 1 a 9. Legal. Agora eu vou mostrar para vocês como perceber o clique em cada um desses botões que a gente criou aqui. Beleza. Para isso a gente vai fazer botão fase, .add event listener. E aí a gente vai passar o tipo de evento clique. Então, o que a gente está escrevendo aqui? Que o botão fase vai perceber um clique. E quando ele perceber um clique, o que ele vai fazer? Ele vai chamar a função abrir fase. A gente não pode esquecer de declarar essa função. Então, vamos aqui. Function. Abrir fase. Beleza. Então, quando a gente clicar em cada um desses botões, a gente vai chamar essa função. E aí, como é que a gente faz para saber qual botão foi clicado? Se a gente colocou a mesma função para todos eles. A gente vai fazer um sistema diferente. A gente vai criar aqui uma propriedade para esse botão chamada ID. E essa propriedade, o valor dela vai ser o nosso i mais 1. Ou seja, em cada um desses botões que a gente criar, a propriedade ID vai ser o número da fase dele. A mesma coisa a gente vai fazer para nossa label aqui. A gente vai também criar uma propriedade chamada ID e vai chamar de i e vai dar o valor de i mais 1 para ela. Então, a número fase,
a variável número fase sabe qual que é o valor dela, ou seja, sua identidade, seu RG, nossa propriedade ID dela é I mais 1. Então ela já sabe, se eu sou a fase 3, então o meu ID vai ser 3. O botão também sabe qual que é seu ID, qual que é sua identidade, qual que é o seu RG, vamos dizer assim. Então se ele é o terceiro botão, então ele sabe que o valor dele vai ser I mais 1, vai ser 3. E aí aqui dentro do nosso abrir fase, a gente consegue ler essa propriedade ID que a gente criou para cada uma dessas variáveis, o botão fase e o número fase. Como é que a gente faz isso? A gente vai ler através do e.source. Então vamos colocar na tela aqui um alert, para quando a gente clicar em cada um desses botões, esse alert vai ser disparado. E a gente vai exibir dentro desse alert e.source.id. Source. O que é e.source? O Titânio sabe que cada um desses botões foi clicado, porque a gente adicionou aqui o event listener de clique para cada um deles. E aí quando a gente consegue identificar qual botão foi clicado usando o e.source. Ou seja, source vem de recurso. Então qual foi o recurso que recebeu esse clique? Então a gente consegue ler isso usando essa propriedade do Titânio, que é o e.source. E aí cada um desses caras que disparou o clique tem a sua propriedade ID, que a gente definiu aqui em cima. Então com isso a gente consegue saber qual número de fase foi clicado. Vamos testar, vamos salvar esse arquivo aqui e vamos rodar no simulador. Então, vamos para a nossa tela de fases. Aqui a gente já tem os nossos 9 botões e vamos perceber se a gente fez o clique da forma certa. Então, quando eu cliquei no botão 5, o que apareceu no alert foi o número 5. Ou seja, com isso a gente já consegue saber para qual tela o usuário quer ir. Então, se ele apertou no botão número 8, a gente sabe que ele quer ir ver as dicas da tela número 8. Então, beleza. O que vocês aprenderam aqui nesse vídeo? Vocês aprenderam a posicionar os 9 botões da forma certa, de uma forma com um código bem mais limpo. Vocês também aprenderam como colocar os textos dentro de cada um desses botões, como trabalhar com for, como trabalhar com a função e como saber qual botão foi clicado, para qual tela o usuário quer ir. Vamos lá, vamos aprender mais. No próximo vídeo a gente vai fazer as outras telas desse nosso aplicativo. Até mais!